Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Vou continuar aí a série de vídeos com o programa de governo dos candidatos a presidente. Já fiz do PT, já fiz do Bolsonaro e agora a próxima aí na lista é a Marina Silva, pela Rede Sustentabilidade e em coligação com o PV do Eduardo Jorge, aquele do Quero, do debate passado. É... Então vamos lá. Do jeito, da mesma forma que estavam os outros vídeos, eu tenho aqui o programa de trabalho. Se você está vendo no YouTube, você está vendo o programa de trabalho, ou o programa de governo da Marina. Se você está ouvindo o podcast, você só vai me ouvir mesmo. Mas você pode ir lá no YouTube e ver com o programa. E tem os meus grifos. O programa da Marina eu achei assim, por enquanto, o que tem menos propostas claras. Tem muito diagnóstico. Os outros já tinham assim poucas propostas incisivas, mas tem menos propostas e menos definições do que está propondo, do que está. Tem umas coisas muito genéricas, eu achei. Tudo bem, eu sempre repito, sempre falo. Esses programas de governo que eles registram na Justiça Eleitoral não é o programa completo. Mas como a gente não tem acesso ao programa completo, seria interessante assim você ter uma pontuação mais incisiva aqui. Então, não sei. Ela começa falando uma coisa que todos estão falando, que é o momento de dar um basta na velha política das alianças, do toma lá da cá, que protege quem governa, e estabelecer uma aliança genuína com o povo, com foco nos reais da sua prioridade. E fala aí, ó, do jeito que está não dá mais. E daí vamos para os itens específicos. Ela fala em as prioridades dela de fortalecer a democracia, resgatar a confiança política. Levanta que essa questão que a nossa democracia ela foi conquistada pela luta da sociedade contra o regime militar. Era uma constituição cidadã, tinha a questão do pacto federativo, que dava um papel importante para o município, mas que a gente não tem hoje de fato esse poder na mão do município. E ela aponta ali que os índices de abstenções, votos nulos e brancos nas eleições têm aumentado a cada ano, que mostra aí que a gente está com uma crise de representação política. E a fala da composição do governo dela, que vai ser feito com competência, idoneidade, cargos baseados em currículo e não em indicações políticas. Isso é o que vários têm dito, né? E bom, isso é uma coisa que a gente só vai descobrir se vai acontecer na prática a hora que alguém sentar lá na cadeira. Fala uma coisa bem interessante, eu achei bem legal isso, que o Brasil ele avançou muito nas leis de transparência pública nos últimos governos, mas os dados que o governo libera para o cidadão muitas vezes são incompreensíveis. E muitas vezes são difíceis de analisar e muitas vezes são de análise capciosa. Então, às vezes a gente olha uma informação e fala, nossa, ó, o governo está melhorando ali. Quando na verdade aquela informação oculta, ou ela é usada de forma canalha e, e acaba distorcendo a realidade. Então ela fala que é importante que os órgãos divulguem seus dados e que essa divulgação seja compreensível para o cidadão. Ela começa a falar de uma proposta de reforma política. Aqui é uma das poucas coisas que está bem claro assim no programa dela, que é propor o sistema distrital misto, que é o modelo alemão, que parece que é um modelo que está meio pacificado aí como tentativa. Não sei se é o ideal, mas é o que está se pacificando e meio que está em quase todos os planos de governo, por ser mais próximo do cidadão, por ser mais barato a campanha e tal. Uma coisa interessante que ela propõe é uma coisa do modelo americano, que é a candidatura independente. Então, sei lá, um líder muito específico no movimento social, ele pode ser candidato sem precisar estar atrelado num partido e sem estar amarrado com aquela estrutura. Isso é interessante.
Apesar de que na prática eu acho muito difícil um candidato independente conseguir vencer, mas tudo é possível, né? Facilitar a lei de iniciativa popular. E aqui isso é bem interessante. Por entendermos que o mandato eletivo é serviço e não profissão, nos posicionaremos pelo fim da reeleição para os cargos executivos, uma limitação de 2 mandatos consecutivos para cargos legislativos e uma fixação de todos os mandatos em 5 anos a partir de 2022 e o fim da suplência para o Senado. Isso é bem legal, isso garante uma renovação verdadeira e impede que as pessoas morem naquela Câmara dos Deputados Federais por décadas. E por mais assim que tudo bem, vai, o cara ele vai sair de lá e vai tentar indicar alguém, mas pelo menos a política não vai virar a profissão única da vida do cara, né? Ele não vai, porque muita gente no Brasil hoje, a profissão do cara é ser deputado estadual ou federal, e isso não, puta, isso não é certo. Isso deveria ser uma coisa transitória na vida da pessoa. Fala em rever as regras de financiamento de campanha, limitar as doações de pessoa física e reabrir a discussão sobre o sistema parlamentarista no Brasil. A gente tem um sistema quase parlamentarista hoje no Brasil. Se você for ver o poder que o parlamento tem de mandar no presidente no nível que a gente viu na gestão da Dilma, então a gente já tem um sistema extraoficialmente quase parlamentarista. Então é interessante reabrir essa discussão e talvez o parlamentarismo seja uma opção para o Brasil. Não sei. Daí fala de criminalizar o Caixa 2 eleitoral, criminalizar enriquecimento ilícito de agentes públicos, acabar com o foro privilegiado, indicação política, acabar com a indicação política para órgãos de controle externo, acabar com a aposentadoria compulsória para os juízes e procuradores como pena, que isso é uma vergonha absoluta. O juiz faz uma merda e a pena dele é ficar o resto da vida recebendo aquele salário violento, sem trabalhar. Então isso é uma ofensa para a sociedade. E que bom que está aí nos planos dela acabar. Sobre a criança, daí começa aquelas coisas de sempre, né? Ampliar a creche, é, boa alimentação para as crianças, incentivar várias coisas, blá, blá. É um programa bem padrão, eu achei. Né? Todos na escola, todos aprendendo. E daí fala, né, que precisa garantir que as crianças fiquem na escola e que aprendam. Porque hoje o que a gente vê é que a maioria das crianças não está atingindo o nível de leitura mínimo. Implementar uma base comum curricular para a educação infantil, para o ensino fundamental. E investir no ensino médio, reconhecendo a flexibilização curricular do ensino médio, reconhecendo que a flexibilização curricular e ampliação da carga horária do ensino médio não são compatíveis com a realidade da maioria dos municípios brasileiros. E isso é interessante, porque a pessoa quando chega no ensino médio, talvez ter uma carga tão extensa voltada para o vestibular é uma coisa que leva à evasão no ensino médio. Então, e essa lógica de ir para o vestibular também é muito tensa, né? Isso é uma outra questão. Fala em ajudar os municípios a cumprir a meta de zerar aquela distorção do aluno mais velho numa série em que ele não está apto para estar, né? Ajudar esse aluno. Valorizar o ensino técnico profissionalizante, expandir a educação integral lá no ensino fundamental, respeitando as especificidades da localidade. E fala uma coisa, aqui foi uma parte que eu achei bem legal do plano de governo dela, que é bem diferente do Bolsonaro, por exemplo, que é que a escola deve ser um lugar atrativo para os jovens. Então você tem que investir em infraestrutura, tem que investir em locais de convivência, apoio, quadras, bibliotecas, usar novas tecnologias no processo de aprendizagem, incentivar o ensino também de linguagens artísticas como teatro, música, dança, audiovisual e promover uma forte aproximação entre a educação tecnocrata e a cultura.
Isso eu acho essencial, isso eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas tendem, em momentos de crise, em momentos de necessidade, a afastar, mas é muito bom que está sendo lembrado aqui nesse plano de governo dela. E daí também é importante, o ensino técnico profissionalizante é muito importante, então ela prega em valorizar, é um caminho bom, assim. Na parte de saúde, quase a mesma história de todos. Reforçar o SUS, fazer mais com menos. É, aqui tem uma proposta curiosa, mas meio que parece contraditória. A gente precisaria de mais uma profundidade para entender. Ela fala que em combinar descentralização com regionalização e escala para os serviços realmente viáveis de economia e tecnicamente na saúde. Então a proposta deles é revolucionar a forma que está a gestão de saúde hoje, que está fragmentada e pulverizada. Então hoje a saúde ela é obrigação do Estado, do município e da federação. Então você tem uma gestão difusa e cada um desses entes joga na mão das tal das OS, então fica uma coisa muito bagunçada. Então ela sugere substituir por uma gestão integrada, participativa, verdadeiramente nacional. E para isso ela vai dividir o país em 400 regiões de saúde e fazer uma gestão compartilhada com os estados e municípios. O que eu acho estranho é que parece que meio que você vai dar uma volta, passar uma tinta e vai virar a mesma coisa. Eu não entendi isso como muito diferente, mas pode ser que exista um aprofundamento aí mais inteligente do que a gente está conseguindo ver. Outra coisa que todos os planos têm, que é criar uma base única de dados do paciente, você ter um prontuário eletrônico. Todos os planos de governo falam isso, é impressionante. É, aqui está um destaque que eu não vi em outros planos que eu achei bem bacana, que fala que é um fator urgente e importante, é um tratamento prioritário nas políticas de saúde mental do SUS, promovendo a integração da saúde mental com a atenção básica, evitando a duplicidade de sistemas e colaboração com a formação de mais profissionais. Hoje o Brasil é líder mundial no ranking de transtornos de ansiedade e o quinto em depressão. Então vão investir em campanha para combater o estigma do transtorno mental, que muitas vezes impede as pessoas de buscar ajuda, e treinar os profissionais para atender melhor essas situações. E fala também em fortalecer a ampliação de oferta de médico nos municípios mais remotos, estimular o médico a ficar nesses municípios mais remotos. Fala dentro da área de saúde, né, a inclusão social e a eliminação da pobreza como um item também de saúde, que é verdade, né, buscando padrões de habitações melhores, saneamento melhor, que foi uma coisa que eu já falei, acho que no vídeo do Bolsonaro, talvez. Puta, saneamento básico, gente, tem que investir, senão não adianta investir em saúde. E daí ela joga dentro do plano de saúde, falar, investir na importância da alimentação, promover uma alimentação saudável, inserção de profissionais de nutrição, equipe de apoio estratégico na saúde da família. É importante, é engraçado como cada pessoa, cada plano de governo vai inserindo umas ideias que a gente fala, puta, essa ideia é legal. O que, né, o do Bolsonaro, até um profissional de educação física numa unidade de saúde do bairro, puta, isso é legal. Ter um nutricionista numa unidade de saúde do bairro, puta, isso é legal. Então, esses caras vão todos se juntarem, juntar tudo que é legal, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. E fala que vai estimular uma alimentação saudável e pacífica, inclusive incluindo a alimentação vegetariana. Então, sei lá, eu gosto de carne, eu acho que a Marina tá contra a carne, mas não sei, eu achei engraçado essa inclusão. Mas é uma tendência mundial, então, e ela tem essa ligação com o Partido Verde e tal, talvez faça um sentido estar no plano dela. Depois entra na questão de saneamento básico e segurança hídrica. Tem um índice aqui que é mais alarmante do que eu imaginava. Eu imaginava em 50% da população brasileira. E aqui ela fala que 35 milhões de pessoas
não tem acesso à água tratada e mais de 100 milhões não tem esgoto sanitário. Então, cerca de 80% da população brasileira é submetida diariamente ao contato direto ou indireto com o esgoto. Isso provoca problema ambiental e de saúde. Então, ela fala do compromisso de é, resolver essa questão do saneamento básico com urgência. Eu acho isso muito, muito importante. Essa questão ela barra num ponto que o saneamento básico, pela Constituição, é responsabilidade do município, mas 70% das cidades no Brasil não tem um plano de saneamento. Então ela vai criar uma capacitação aí dos municípios para abordar essa situação com urgência do saneamento básico. Eu acho isso assim interessante e muito importante. Daí, além de política de reciclagem, redução de resíduos, política de lixo zero, é uma constante em vários pontos do plano de governo dela, provavelmente por influência do PV, provavelmente por influência da história dela, essa questão ecológica. Isso é muito, muito presente em todos os aspectos do programa dela. E na questão esportiva, fala hum, que apenas 22% da população brasileira é praticante regular de atividade física. Então, vão fornecer apoio técnico e financeiro para os estados e municípios cumprir a meta de oferecer mais espaço público de atividade, apoiar os municípios mais de 100 mil habitantes para instalar ciclovia, pista de corrida, para interligar espaço e favorecer a atividade física. Eu acho bacana, assim, eu não sou um praticante esportista, né? Mas eu acho bacana você ter esse acesso, porque o esporte não pode ser também uma coisa fechada para o rico ou fechada para o cara que tem dinheiro para pagar uma academia, por mais barato que seja. O esporte deveria ser também um item público. E outra que agora vem na parte da segurança pública, né, e prevenção da violência. Outra questão que todo mundo fala, mas assim, até agora eu não vi ninguém que me falou uma coisa. Olha, eu vou fazer isso dessa forma. Porque todo mundo fala da implementação desse SUS da segurança pública. Sistema Único de Segurança Pública. O que quer dizer isso? É só um bloco de dinheiro para você mandar para o Estado cuidar melhor da segurança pública? Se é só isso, eu não sei se essa é a solução. E todo mundo fala essa questão de modernizar a polícia, é, aumentar a tecnologia. A Marina fala muito em específico do combate ao tráfico de drogas, de armas, de crimes financeiros. Então é uma questão bem específica do plano dela, que eu não vi nos outros, que é interessante também, mas. E que também assim é mais cara de governo federal, mas não fica muito claro como isso vai ajudar a combater a violência geral no país. Fala de um conselho para articular todos os órgãos de inteligência estaduais e federais, no foco no crime organizado, isso é importante. Não sei como o Brasil não tem isso até agora, né? Isso é o mais assustador. Daí fala da racionalização do sistema prisional. E o sistema prisional é um problema muito sério, porque assim, por um lado você tem os caras que falam, não, que a gente aprisiona demais. Do outro lado, você tem os caras que a gente aprisiona de menos. Que você solta você prende o bandido não fica preso. Então o sistema prisional é um gargalo que eu não sei como que a gente vai enfrentar, mas sei lá, é um dos grandes problemas mesmo da nossa sociedade. Fala de um programa para tentar evitar a reincidência criminal, com um programa de apoio para quem sai do sistema prisional. Isso já deve até existir, né? Imagino que tenha, mas você não consegue tanta aderência de empresas que contratem ex-presidiários. Mas é importante ter. E fala que o enfrentamento da economia, o enfrentamento do crime também tem a ver com a economia, né? Porque se você der mais oportunidade para os jovens, eles não vão ter necessidade de ir para o crime. Então, sei lá, é uma proposta meio vaga, mas vamos em frente. Fala em garantia dos direitos sociais, garantia dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.
para atender a situação emergencial e, na mesma linha do que já fala ali o Bolsonaro, né, de estudar a possibilidade da implementação num programa de renda mínima universal, que eu acho que é uma coisa interessante aí que a gente deveria pensar. É, Fala em oferecer às famílias e os brasileiros em situação de vulnerabilidade oportunidade de trabalho, condição para atender necessidade básica por si só. Mas esse é um tipo de coisa assim que você fala que você vai oferecer isso, mas não é muito claro como vai oferecer isso, que tem me incomodado nesses planos de governo. Tem muito diagnóstico e pouca solução. Na questão de cultura, essa na questão, eu marquei isso só porque assim, eu achei um dado anormal do que a gente ouve. Que de acordo com uma pesquisa, eu queria saber bem qual pesquisa, os brasileiros gostam de ler, ir ao cinema, shows de música, festas populares e feiras de artesanato. Olha, shows de música, festa popular e feira de artesanato eu concordo, mas que o brasileiro gosta de ler é uma novidade para mim. Né? Eu sei que tem muita gente que lê no Brasil, mas assim, proporcionalmente não somos um país. Até porque mais atrás você fala que o Brasil é um país analfabeto, né? Então é meio estranho esse dado. Essa pesquisa aí tá meio furadinha, né? E fala em democratizar a cultura através da educação artística, é, se comprometer a oferecer condição de funcionamento para museus, arquivos, biblioteca, valorizar os registros escritos e sonoros da cultura, coisas meio básicas assim. Eu achei esse plano em específico com coisas muito básicas, muito assim, sabe? Puta, isso é o mínimo que você tinha que oferecer. E sei lá, na parte de direitos humanos, ela entra em cada categoria de minoria e fala aí como vai. Fala como vai não, né? Fala assim, que essas minorias deviam ter sua proteção. É, Fala em promover políticas para as mulheres, de enfrentar a discriminação no mercado de trabalho, com o objetivo de garantir igualdade salarial, garantir que os homens que exercem as mesmas funções recebam as mesmas coisas que as mulheres, a ampliação da participação das mulheres em cargos e em posições de tomada de decisão. Isso é uma coisa assim que é necessário, que era para ser óbvio, que a sociedade devia ter isso como óbvia dentro dela, mas não tem. E eu não consigo ver como um governo vai conseguir impor isso. Por mais que as pessoas exijam, isso é uma coisa engraçada. Se você vê, no Jornal Nacional apertaram o Bolsonaro para falar disso, assim, de homem devia ganhar igual que mulher. Mas, mesmo os candidatos que falam, igual a Marina fala, não, a mulher deve ganhar igual o homem, você não tem uma proposta clara de como ela vai fazer isso. Ela vai impor por lei, numa sociedade que a gente está, que você está terceirizando tudo, que você está acabando com todo o direito trabalhista, você vai criar uma obrigação de pagar a mesma coisa. E isso é muito, muito subjetivo. Vai ser muito difícil você impor isso. E até uma coisa curiosa aqui que eu achei interessante. Isso é uma medida bem igualitária, interessante. Ampliar o tempo de licença paternidade para você construir um modelo que você transita daquela coisa que assim, a mãe tem o filho, ela fica em casa e pede o trabalho. E você tem um equilíbrio entre a mãe tem o filho, ela fica, sei lá, 2 meses em casa, nos 2 meses seguintes o pai fica em casa e a mãe já volta a trabalhar. Então você redistribuir essa obrigação de cuidar do filho na primeiríssima infância é muito importante. É muito importante, porque isso é uma coisa que muda a lógica social. Isso é um ponto assim que parece bobo, mas que muda muito culturalmente as coisas. Se ela fizer essa transição de licenças, é de fato mais igualitário que várias outras coisas. Daí fala da população negra, de políticas para a igualdade, os povos e comunidades tradicionais promover a demarcação das terras indígenas, é, fala aqui do casamento gay, tá aí um ponto sempre polêmico,
toma-se uma posição, né, finalmente, que vai acatar a demanda dos direitos decorrentes da que o Conselho Nacional de Justiça ele regulamentou a celebração do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Então o governo da Marina pretende garantir os direitos decorrentes de você ter o casamento civil. E isso é muito importante, isso é legal que está aí já no plano de governo. E também falando do caso específico de adoção, que é um dos direitos que os casais de mesmo sexo não têm conseguido exercer com tanta facilidade, ou sei lá se consegue se exercer no Brasil isso, fala em proteger e dar um tratamento igual ao casal que um casal hétero. Isso é muito importante estar no programa de governo, acho bacana isso. Para os idosos, tem uma questão aqui da saúde dos idosos, eu até marquei aqui para não esquecer de falar, que ela sugere promover a formação em geriatria para todos os profissionais de saúde. Isso é muito importante num país que está tendo um número crescente de idosos. E para a juventude fala em reformular as políticas de primeiro emprego, que também é uma questão bem complicada sempre. E aqui ela já insere uma coisa curiosa, assim, né? O Brasil a gente tem cada vez mais seguido nessa linha assim de ninguém quer ser empregado, todo mundo quer ser empregador. Então ela já tá dando quer dar uma deixa pro moleque lá que nunca teve um emprego começar já como patrão, já como estimulando o empreendedorismo juvenil. Eu não acho ruim, eu não acho errado, mas eu acho engraçado a gente ter esse desejo no Brasil de todo mundo ser patrão. Eu queria saber em que momento alguém vai ser o cara que é o funcionário, a hora que esse patrão precisar expandir. Isso é uma pergunta que um dia alguém vai me responder. E eu não sei. Tem um capítulo sobre bem-estar animal, né? Fala em capacitar os profissionais para implementar aí uma política de promoção do bem-estar animal no país. É bacana. Nenhum plano de governo dedicou um espaço a isso. É bem coisa talvez do Partido Verde, mas é legal. Fala em elevar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação para 2% do PIB. Tentar absorver cientistas estrangeiros, aumentar a colaboração da universidade com empresas. Isso é legal, isso é importante, isso é necessário. Mas a gente vê, por um outro lado, um sucateamento das universidades que talvez não facilite isso. Na questão de cidade, tem um lance que eu acho bem legal e que é bem a cara do Partido Verde mesmo, que assim, é uma coisa que eu acho, eu particularmente que vivo numa grande cidade, acho que é importante a gente ter essas questões de um urbanismo colaborativo, de você revitalizar os espaços públicos de forma que eles fiquem seguros, atrativos, de você ter uma interação da pessoa com a cidade. Ela fala em recuperar os centros urbanos degradados, ter uma infraestrutura melhor para eles, reformar, modernizar edifício abandonado, fazer um esquema de locação social. Essa reformulação é uma coisa que foi feita em Nova York lá atrás e que deu muito certo. Os rental control, né, os aluguéis controlados para você não ter a gentrificação só dos lugares, dá certo, porque você traz as pessoas para os lugares vão melhorando por si. Isso é muito importante. A cidade ela tem que ser ocupada por pessoas e por comércios e por empresas e tudo ao mesmo tempo, tudo em vários lugares. Então é muito importante esse pensamento de uma cidade, um pensamento em mobilidade urbana. De novo, aí entra nas questões, né, de baixa emissão de poluente, geração de energia renovável, mas é importante que você tenha modais de transporte, é importante que você tenha coisas inteligentes, né? Aqui na parte de emprego e economia, sustentabilidade, inovação, ela não fala nada da reforma trabalhista. Eu achei isso um fracasso
não ter nenhuma discussãozinha nesse tema. E fala assim: criação de empregos dignos será o foco central das políticas econômicas. E propomos uma revisão das prioridades de intervenção do Estado e privilegiando as atividades que de fato geram mais empregos, promovendo a diminuição dos custos de contratação formal e orientação de programas de sociedade produtiva. Ou seja, assim, ela fala em criar emprego digno, mas ao mesmo tempo você não vai rever essa legislação trabalhista que foi aprovada no governo Temer. Vai ser difícil você ter um emprego digno num mundo todo terceirizado. Na terra do intermediário vai ser muito difícil achar essa dignidade, né? Mas pelo menos ela fala em reduzir os custos de contratação, que é uma coisa que sempre assola o empregador. Ela fala que não vai ser dogmática com as privatizações, mas não vai privatizar a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e a Eletrobras vai ser revista num termo, num conceito. Isso é importante. A Petrobras ela tem uma função estratégica, não só como empresa, assim, ela tem uma função que ela serve de controle econômico. É um poder que eu não sei se um governo deveria abrir mão. O Banco do Brasil nem pensar, o governo precisa ter pelo menos um banco público para implementar políticas financeiras sociais, senão a casa cai, né? Fala, como em outros planos de governo, no plano do PT fala isso, né? Da universalizar o acesso à banda larga, mas se a gente voltar um pouco atrás, onde ela fala que 80% da população tem esgoto, eu acho que eu queria primeiro que tivesse esgoto no país, depois que a gente faça a banda larga. Facilitar a abertura e fechamento de empresa, não fala exatamente como, mas fala em desburocratizar processo, reduzir insegurança jurídica. É difícil, assim, são propostas meio soltas, que são importantes, é importante estar aqui, mas a gente não sabe ao certo o que quer dizer essa desburocratização, né? O que de real vai ter nesse processo de automatização desse processo. É, Na parte de infraestrutura e desenvolvimento, fala em atrair o setor privado para enfrentar as questões de infraestrutura, formando uma agência técnica para ver no que se investir, como se investir, com fornecimento de máquinas e tecnologia. Ok, normal. É, Fala que vai atuar para estimular o crescimento dos modais ferroviários, hidroviários, cabotagem, com planejamento consistente, estudos viabilizados com recursos públicos em parceria com a iniciativa privada. Isso é importante. Assim, de novo, não fala exatamente como, não dá exatamente uma meta, não dá exatamente uma linha de ação por onde vou começar e até onde vou chegar, mas tá citado ali no plano de governo. Daí entra para uma parte longa de uma economia de carbono neutro, criar um programa de energia solar, isso também está em todos os planos de governo, é impressionante. Tudo que eu vi até agora fala nisso. Aqui tem uma questãozinha assim, né, que fala que vai estimular a descarbonização, incorporando na estrutura tributária brasileira essa questão. Então, de imediato, eles querem aperfeiçoar, vou pôr um aspas aí nesse aperfeiçoar, a CID, aumentando a CID de forma, entre aspas, simbólica, segundo a intensidade da emissão de carbono. E a médio prazo quer criar uma taxa de emissão de carbono que vai incorporar no sistema tributário dentro do conceito da reforma tributária nacional. Sei lá se isso é caminho, né? Mas seguimos em frente. Tem uma coisa curiosa aqui que fala que vão estimular a integração da agricultura energética com a agricultura alimentar. Eu achei bacana isso. A agricultura energética seria os biodiesel da vida, tal. É curioso você ter esse ponto. Ela fala muito de agricultura no plano de governo dela. E fala
é uma questão profunda. Eu realmente não entendo tanto da questão agrária para falar. Eu até marquei algumas coisas no plano de governo, mas nada que eu ache que merece um destaque de fato, assim. Fala em promover, levar tecnologia para o campo, levar ciência para o campo, reformar o imposto territorial rural para desestimular você guardar a terra como patrimônio, você usar de fato a terra. Isso é importante porque, porra, precisa estar plantada a terra. Você não quer usar a renda, sei lá, mas não guarda só como valor, dá um uso. Planta, deixa alguém plantar alguma coisa nessa terra. Daí já fala da redução de agrotóxicos, são coisas bem do Partido Verde em si. Política externa não fala nada de muito interessante, além de criar um ambiente favorável para as empresas brasileiras participar num processo de transformação sustentável e desenvolvimento na África. Não fala nada muito demais. Fala em fortalecer as Forças Armadas. Até agora, os 3 planos de governo que eu vi falam em fortalecer as Forças Armadas. E falam do papel fundamental das Forças Armadas na defesa da fronteira. E sei lá, no Brasil as Forças Armadas sempre foi uma coisa assim, depois do golpe militar, além do estigma negativo que ficou uma coisa meio de que é um poder preguiçoso no país. Então, eu acho interessante que os caras, não o que foi feito no Rio, de você colocar o exército cuidando do crime lá que não está resolvendo, mas do exército cuidando da fronteira, que é uma coisa bem característica de exército. Então, eu não sei por que falam tanto nisso. Será que isso quer dizer que não está sendo feito isso? Uma coisa a se perguntar, né? Que parece óbvio, mas que é a se perguntar. Na parte de economia, fala em manter as questões de superávit, câmbio flutuante, com alguma intervenção para evitar a flutuação excessiva, um regime de metas e inflações, autonomia do Banco Central, que é uma coisa que quase todos falam. Daí aqui fala que a carga tributária atingiu seu ponto máximo e não pode ser elevado. Que é curioso, porque lá atrás você quis aumentar a CID para reduzir o carbono. Tudo bem, deixa passar. Daí fala que você tem que fazer um rígido controle do gasto público, condicionar o crescimento dele ao limite de 50% do aumento do PIB, fazer uma queda dos juros para promover um ajuste fiscal, e vão promover uma revisão completa nas renúncias fiscais, que chegaram a mais de 4% do PIB, suspender o Refis, que é aquele programa de refinanciamento das dívidas tributárias, que gerou uma perda superior a 175 bilhões nos últimos 10 anos e se mostrou um instrumento ineficaz para a recuperação de crédito tributário. Fala que a reforma tributária é incontornável, mas também não fala o que vai fazer na sua reforma tributária, então na sua reforma previdenciária. Então não adianta nada falar que você vai fazer uma reforma e não falar o que você vai fazer, né? Pelo amor de Deus. Fala que no começo do governo já vai apresentar uma reforma tributária. Então já fala. Desculpa, reforma previdenciária. Então já fala já o que você vai fazer nessa reforma previdenciária. Não espera. Você não quer que a gente vote no escuro também, né? Daí fala da reforma tributária agora, que é importante para combater a insegurança jurídica. Isso de fato. Os impostos no Brasil são muito complicados. Todo mundo fala em IVA, que já é um nome conhecido no mundo. Ela fala em IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A princípio, assim, o que quer nortear essa reforma tributária é transparência, simplicidade e equidade, ou seja, pagar proporcional, ser simples, isso é muito importante. Porque, olha, além do imposto em si que você paga, o que você gasta com burocracia para poder pagar o imposto é sem igual. Se a pessoa só juntar esses 5 impostos em um, mesmo que cobrar a mesma alíquota, já vai economizar para o empresário. Isso eu te garanto, assim, de olho fechado. Fala em descentralizar a autoridade para tributar, para que o gasto público seja mais perto de onde é produzido bem. Daí entra de novo naquele mantra que todo mundo está falando de menos Brasília é mais Brasil, que é para você deixar o tributo no município
Eu acho interessante. De novo, você tem que pensar bem como você vai fazer isso, mas é interessante. É, fala em corrigir a, o desequilíbrio do nosso sistema tributário, né? É, tributando os dividendos. Todo mundo está falando que vai tributar os dividendos das empresas. Isso é uma coisa que parece meio um ponto pacífico também. Eu vi várias pessoas propondo isso. E, ao mesmo tempo, você reduz, numa contrapartida, o imposto de renda da pessoa jurídica. E isso é um mecanismo, assim, não fala aqui, mas quando você tributa o dividendo e reduz o imposto de renda da pessoa jurídica, você mantém o mesmo dispêndio, é a mesma quantidade de tributo, mas você incentiva a empresa a investir nela mesma. Ao contrário do que hoje, que você incentiva a empresa a pagar dividendo para o dono da empresa. Então isso é importante para o crescimento empresarial, isso é bem inteligente. Falei em aumentar o imposto sobre herança, que vários candidatos também falam isso, isenção progressiva e aumento da tributação sobre propriedade. São coisas assim importantes de se ter, que está aparecendo, pipocando em vários programas. É legal ver que isso está meio pacificado nessa eleição. Fala também em inverter o papel da Receita, de dela não ficar só esperando você falar o que deve, mas ela falar para você, ó, você deve tanto, e você questionar. Eu acho isso meio perigoso, meio até muito perigoso, mas sei lá. Outra questão que todo mundo tem falado, todos os candidatos, é que o sistema brasileiro ficou muito concentrado. De fato, assim, são poucos. O sistema financeiro brasileiro é muito concentrado. De fato, são poucos bancos que a gente tem dominando tudo. Então, as pessoas têm jogado muito a esperança nessas tais fintechs, que são esses bancos digitais, esses bancos de microcrédito, para tentar competir com os bancos grandes. Eu não sei se é exatamente essa a solução. Eu gosto daquela solução do que eu vi no plano de governo do PT, de você tributar mais quem cobra mais juros, para começar a dar uma quebrada na lógica dos bancos. Mas é aquela coisa, os bancos sempre vão ser um entrave no país. E o plano de governo da Marina acaba aí, vem um currículo dela, o que é legal, assim, os outros planos de governo não tinham esse currículo, então é bacana trazer isso no final. E 2018 chegou, como diz a Marina. Eu acho que essa análise foi mais curta, eu não sei se... Porque como eu já fiz as outras, eu já acabei emitindo opiniões nas outras, e tem muitas coisas que se repetem em muitos planos. Ou se é porque, de fato, o plano de governo da Marina é muito... eu não vou dizer raso, porque ele não é raso, mas ele é muito fala, fala, fala e não fala nada. Falta ser incisivo. E é curioso como isso reflete o que a gente ouve falar dela nos debates, que a gente ouve falar dela nas entrevistas, que ela não toma posições. E você pega o plano de governo dela e é exatamente isso, você não tem posições. O Bolsonaro, bem ou mal, assim, por mais que você deteste as posições que o cara toma, pelo menos o cara vai sabendo o que ele está votando. Na Marina a gente sabe mais ou menos uma ideia de alguma coisa, que ela tem uma intenção, mas a gente não sabe exatamente o que é. Então é isso. Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência. Se inscreve no canal. Se você está ouvindo o podcast, você pode ir no canal ver com o plano de governo, acompanhando com o plano de governo. E tem o link aí para baixar o plano de governo para você ler. E deixa seu comentário, fala o que você está achando. E valeu, obrigado aí por acompanhar. Até mais.